Capítulo 1380. Algo deu errado. Yun-che nunca foi do tipo que apenas falava e não fazia. Porém, quando se tratava de Xiaoling-che, ele não tinha nada além de seus sentimentos mais especiais por ela. Ela era sua mais preciosa e protegida, alguém a quem ele nunca permitiria qualquer dano. Assim sendo, apesar de Xiao Lai ter consentido pessoalmente há muito tempo com um relacionamento entre ela e Yun-che, acrescentando ao fato de que todos que viam e entendiam, e até ao fato de Xiaoling-che nunca o rejeitar, ele realmente nunca desejou obtê-la. Até as duas maiores existências de ambos os continentes, a pequena imperatriz demônio e Feng Shuier sucumbiram às mãos do vilão Yun-che, mas Xiaoling-che permanecia casta. O que Su Ling'er tinha dito há pouco sem dúvidas deixou um impacto sobre Yun-che. Os lábios de Xiaoling-che eram tão mácios quanto as pétalas de flores e suaves ao toque. Nesse exato momento, as duas mãos de Yun-che pousaram em sua cintura. Ela começou a gemer, sua respiração começou a ficar mais pesada enquanto ela ofegava suavemente a cada respiração. Suas sobrancelhas estavam tão delicadamente ternas, sua pele ficando em um tom avermelhado por todas as partes. Seus olhos pareciam estar perdidos, atordoados devido ao êxtase. Seu cinto já tinha sido tirado por Yun-che, os fechos de jade de sua saia estavam sendo desabotoados um a um. Ele deslizou sua outra mão pelas roupas dela, acariciando lentamente seus contornos. O contato físico de pele contra pele fez com que as pupilas de Xiaoling-che vibrassem, seus olhos estavam arregalados conforme ela começava a gemer cada vez mais alto. Ela não resistiu, o único sinal de tensão era seu corpo tremendo. As roupas íntimas dela foram arrancadas quando uma sensação estranha começou a se espalhar por seu corpo. Aquelas duas mãos estavam invadindo-a e começaram a ficar mais quentes, até que ela sentiu Yun-che tinha arrancado todas as suas roupas, seu impecável corpo de jade estava completamente exposto. Seus quadris começaram a balançar com vida própria. O som de respiração pesada começou a soar. O rosto dela estava vermelho e os olhos vidrados. Mas, de repente, ela sentiu Yun-che parar de uma vez só, e essa pausa foi bastante longa, não foi algo normal. Xiaoling-che abriu os olhos lentamente. As duas mãos de Yun-che ainda seguravam os seios dela, mas não se moviam, a visão à sua frente era algo tão estranho que ela não conseguia entender. Pequeno Che! Sussurrou ela suavemente com uma voz que poderia derreter qualquer alma. Todo o corpo de Yun-che tremeu de repente e ele soltou o corpo de Xiaoling-che, depois se virou e fugiu. Bang! Era o som da porta do quarto se fechando. O mundo ficou silencioso. O ar da atmosfera quente e sensual ao redor começou a esfriar rapidamente, mantendo até um certo frio consigo. Xiaoling-che, que estava fora do normal, puxou uma coberta sobre si mesma, cobrindo seu corpo nevado como jade, enquanto um olhar desapontado e desanimado aparecia em seu rosto. Ela estava indubitavelmente clara sobre todas as garotas ao lado de Yun-che serem estelares e espetaculares, especialmente Feng Shuier e a pequena imperatriz demônio. Ambas eram magníficas e talvez nenhuma outra garota nos dois continentes pudesse sonhar em estar à altura delas. Mesmo na cidade imperial demoníaca, muitas famílias reais e famílias guardiãs visitavam a família Yun várias vezes, expressando explicitamente o desejo de serem parentes, mesmo se fosse fornecendo apenas uma concubina ou até mesmo uma serva. E aqueles que faziam isso eram todos reis e nobres. Quando se tratava de talento, cultivo, origem, posição, aparência, até os ossos, ela não podia se comparar a essas pessoas. E com relação a essas pessoas, Yun-che nunca aceitou ninguém.
Além disso, ela estava claramente ciente de que entre as mulheres ao lado dele, ela poderia ser considerada a mais comum de todas. Em todos os aspectos. Feng Shui era agora conhecida como a deusa fênix divina, enquanto a pequena imperatriz demônio era a imperatriz do reino demônio ilusório. Keiyu era a rainha da nação Vento Azul, e Sulinger era a discípula pessoal do santo médico. Shui Weishan já tinha sido considerada a beleza número 1 de todo o continente Céu Profundo e até mesmo teve uma filha de Yunche. E quando se tratava dela, Xiao Lingchi não tinha nada de demais a oferecer, além dos sentimentos e da proximidade que tiveram enquanto cresciam juntos. Mesmo seguindo-o constantemente e servindo-o, Feng Xian'er tendo apenas o status de uma criada. Ela era superior a Xiao Lingchi em todos os aspectos. Ela podia sentir o amor que Yunche tinha por ela, e até mesmo um tipo de apego único que tinham um pelo outro. Até mesmo a maior barreira psicológica e emocional, Xiao Lai, já tinha dado a benção. Além disso, Yunqing e Muyuro a amavam e tratavam bem. Até as outras garotas, Feng Shuier, pequena imperatriz demônio, Keiyu, Sulinger a tratavam como uma delas. Mas ele nunca a tocou. De fato, isso a incomodava. E claro, Sulinger, a garota mais próxima dela, também percebeu isso e, portanto, frequentemente sugeria algo em relação a isso para Yunche. Agora ele havia avançado e de repente fugiu. Isso jogou uma sombra pesada no coração dela. Yunche rapidamente colocou suas roupas novamente e correu com pressa pela porta do pátio, quase batendo de frente com Sulinger. Grande irmão Yunche, você. Ao ver o rosto corado de Yunche, Sulinger não pôde deixar de revelar um olhar de surpresa. Ele rapidamente agarrou a mão de Sulinger. Linger, eu estava indo te procurar. Antes de continuar, ele varreu todo o perímetro com um olhar. Somente depois de verificar que não tinha ninguém por perto, ele falou em um tom abafado, mas com um tom de pânico. Estou com um grande problema, agora mesmo, eu e Lynch, nós estávamos quase lá, mas de repente, ficou mole. Ficou, mole. Sulinger piscou meio confusa, apenas para de repente perceber o que ele queria dizer, e então ela se abraçou e começou a rir. E você ainda está rindo? A expressão de Yunche não era anormal. Como homem, como um alguém extraordinário, um homem que já foi o mais forte de todos, que podia rir dos próprios céus, quando se tratava de uma mulher, e além disso, era a sua bela e maravilhosa Xiao Lingchi, de repente ele não conseguiu. Isso era algo que todo homem temia e sentiria vergonha. Em toda a sua vida, não, em ambas as vidas, isso nunca tinha acontecido. Ainda no início do ano, em seu atual estado sem profunda força, ele estava desfrutando sem parar da pequena imperatriz demônio e de Feng Shuier todos os dias. Isso é porque não tenho mais profunda força, e ainda fiz tanto que esgotei toda a minha energia Yang. A voz de Yunche estava trêmula. Não importa o quão poderoso ou forte seja um homem, quando se depara com uma situação assim, ele definitivamente ficará desesperado. Claro, Yunche não era uma exceção. Definitivamente não respondeu Sulinger com naturalidade. Embora você tenha perdido sua profunda força, seu corpo é definitivamente mais saudável que o de muita gente. Se eu não fosse capaz de perceber ao menos isso, então não seria digna de ser discípula do mestre. Mas. Yunche continuou choramingando em pânico. Ele mesmo era mais que proficiente nas artes médicas, e com Sulinger ao seu lado, eles seriam mais do que capazes de resolver qualquer problema relacionado ao seu corpo, mas agora essa questão de ter ficado mole realmente o atordoou. Deixe-me dar uma olhada.
Os dedos em forma de jade de Solinger estenderam-se quando ela sentiu a parte inferior do abdômen de Yunche e ela foi movendo a mão lentamente para baixo. Ao fazer isso, sua expressão começou a ficar estranha. A energia Yang de Yunche não tinha ficado mais fraca. Muito pelo contrário, ela era extremamente ativa, parecia capaz até de transbordar. Claro, ele definitivamente estava seguindo seu caminho com Xiao Lingchi estando excitado por um bom tempo, e então no último momento parou de repente. Solinger curvou os lábios. De repente, ela levantou a mão de Yunche, pressionando ela contra seu próprio peito macio. Ela ergueu seus lindos olhos para ele sedutoramente enquanto seus lábios se abriam para falar com uma voz sensual. O grande irmão Yunche, Linger agora, quer. Assim que sua voz soou, em um instante, todo o corpo de Yunche sentiu como se estivesse explodindo, como se houvesse uma bola de fogo acendendo dentro dele. Com uma mão, ele a agarrou e pressionou seu corpo com força contra a parede, mas quase na mesma hora, Solinger o empurrou gentilmente. Isso é ficar mole. Você está tentando me enganar ou o quê? Os olhos de Solinger estavam claros como a água enquanto ela ria alto. No momento, Yunche não teve só uma reação, ele estava simplesmente em ponto de bala. O pânico em seu coração tinha diminuído completamente e sua confiança cresceu 1.000.000%, mas ele não se importava. Ele se apressou para avançar, pressionando Solinger. Ela habilmente se virou, pulando para longe de seu alcance. Ela riu. Ontem à noite provavelmente não foi o bastante para você. Vá procurar a sua Lingchi. Quando sua voz sensual soou, ela desapareceu rapidamente, desaparecendo da linha de visão de Yunche. O atual ele não seria capaz de a perseguir, mesmo se tivesse uns 5 pares de pernas extras. Yunche sorriu e respirou fundo, depois correu de volta para o seu pátio. A porta foi aberta de forma tão violenta que assustou Xiao Lingchi, que estava colocando suas roupas íntimas. Ela soltou um grito assustado, e logo depois foi violentamente empurrada para a cama por Yunche. As roupas de baixo que ela tinha acabado de colocar com tanto cuidado foram arrancadas dela. Pequeno Che, você... Oh! Assim que as palavras começaram a sair de sua boca, ela soltou um gemido. 10 respirações depois, Yunche voltou a atravessar o pátio correndo, seu rosto estava tão escuro quanto o fundo de uma panela que ficou no fogo por semanas. Solinger, que estava espiando, viu Yunche sair. Ela desceu dos céus lentamente, viu o rosto de Yunche e perguntou baixinho. Grande irmão Yunche, desde quando você ficou tão rápido? Yunche colocou a mão na testa, soltando um longo suspiro. Não é que eu terminei rápido ou não, de repente, não consegui fazer de novo. Desta vez, Solinger não riu, mas estava pensando profundamente em algo. Ela tentou confortá-lo, dizendo: Linger jura que não há absolutamente nenhum problema com seu corpo, especialmente no que diz respeito à sua masculinidade. Se isso continuar acontecendo, talvez seja um problema psicológico. Eu acredito que o grande irmão Yunche com certeza também sabe disso. Seu corpo estava bem, sua capacidade física estava ótima. De cara para Solinger ele definitivamente poderia conseguir qualquer coisa, mas quando se tratava de Xiao Lingchi, ele realmente broxou, 2 vezes. A única possibilidade existente era que isso se tratava de um problema psicológico. Sendo discípulo de Jung, Yunche naturalmente considerou essa possibilidade, mas o problema era que ele definitivamente sentia que essa barreira psicológica não deveria existir quando se tratando de Xiao Lingchi.
A princípio, ele era alguém que se atreveu a fazer um movimento diante da pequena imperatriz demônio, uma pessoa que poderia ter matado ele inúmeras vezes com apenas um dedo. Ele até mesmo ousou ignorar uma existência como Shen 11, e mesmo quando soube tudo sobre o governante supremo do caos primordial, o próprio monarca dragão, que ele estava loucamente apaixonado por ela, ele ainda resolveu seguir em frente sem qualquer problema. Porque ele tinha esse problema quando se tratava de Xiao Lingqi. Se realmente fosse um problema, de onde esse problema se originou? Se realmente existia um problema psicológico, ele não deveria ser o primeiro a saber sobre a existência de um problema. Olhando para a expressão de Yun-che, Su Ling'er ofereceu algumas palavras de consolo. Ou talvez você esteja assim porque eu sugeri que se trata de um problema psicológico e, assim sendo, você não estava emocionalmente preparado na segunda vez que tentou. Adicionando isso ao tanto que você a valoriza, seu estado mental deve estar ruim. Talvez amanhã funcione. O rosto de Yun-che começou a aparecer um pouco melhor enquanto ele concordava. Você devia confortar a grande irmã Xiao Lingqi. Do jeito que você está agora, aposto que ela está bastante assustada, disse Su Ling'er com um sorriso. Acho que será melhor se você fizer isso. Yun-che pressionou a mão contra a testa mais uma vez. Eu não sei como olhar para ela agora. Você acha que Lingqi vai me desprezar no futuro? Su Ling'er sacudiu a cabeça. Claro que não. Mesmo se todos sob o sol olhem feio para você, a grande irmã Lingqi nunca fará isso. Não é isso. Não estou falando sobre algo assim. É. Yun-che agora colocou as duas mãos na cabeça. De qualquer forma, vou para a casa da Shuer. Tudo bem, respondeu Su Ling'er. Ela sabia o que Yun-che ia fazer na verdade. Se ele fosse procurar a pequena imperatriz demônio ou Shu Yueshan, ele com certeza levaria um tapa e seria expulso. Apenas Feng Shuier o divertiria nesse momento, na verdade, ela não o rejeitava, não importava a hora ou situação. Yun-che deu 2 passos à frente, depois virou correndo, com o rosto sério e severo. Você não deve falar sobre isso com ninguém. Eu sei, disse Su Ling'er rindo.